há uma evidência que já foi aclarada pelo Cristo e consolidada, mas que nós ainda temos resistência diante daquilo que ele nos legou, que diz respeito à resiliência, à humildade, como o único caminho para a ascensão. O coração que está disposto a acolher o circunstancial que for e fazer prélio para galgar essa subida e de forma que seja possível ser fermentado uma renovação do meu vigor, da minha força, em cada átimo da jornada. Em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos vai dizer no capítulo Bichinhos de como eu posso me manter vigorosa e de pé diante de assaltos de todo jaez, mas que, mesmo tendo superado e suplantado a ameaça do céu que veio de cima e tentação, sombra que veio da terra, eu posso inviabilizar meu esforço na invigilância com o meu melindre, o meu capricho. Mesmo porque, quando eu me entrego sem peia e deixo de querer acumular qualquer tipo de recompensa terra a terra, é possível eu me esvaziar de tudo que é matéria, e isso vai me tornar capaz de ser depositária de uma riqueza imperecível, algo que vai ser amealhado no meu íntimo e que eu vou poder fazer uma fermentação disso, mesmo que eu esteja num extenso deserto, numa sinuosidade e inconsistência imediata. É possível, pela minha fidelidade a esse prélio, eu ir angariando uma estabilização emocional, uma força que, com o tempo e a persistência naquele labor, vai me aperfeiçoando, me capacitando. Havia um benfeitor que foi preliar numa colônia para animal, que nós havíamos nos referido no cacau de ontem, que faz um acolhimento e recambia os animais que morrem aqui na Terra para novas existências aqui, onde vão animar o corpo de um outro animal, geralmente da mesma espécie, mas de acordo com a evolução que esse princípio inteligente, esse espírito vai fazendo acontecer, ele pode passar de
uma espécie como o de um cachorro para a de outra como um de lobo. Isso vai variar de acordo com as alterações que esse princípio inteligente vai acontecendo, que é assessorado pelo benfeitor encarregado de conduzir essas criaturas nesse prélio. E quando houve o encerramento de um curso que foi dado numa dessas colônias, onde foi levado nos dobramentos do sono tanto quem estava encarnado para participar dessa sequência de aulas, quanto o desencarnado que trabalhava nessa colônia e também estava ali para aprender, mesmo porque com o trabalho o aprendizado ele acontece. E ao descer da nave em que ele estava para se fazer manifestar para aquelas pessoas, naquela conclusão do curso, onde ele faria a preleção derradeira, foi avisado que era um espírito de uma alta estirpe que se faria presente naquele momento e para o qual havia expectativa da sua chegada e participação, mas que pela eterização da sua elevação seria uma adaptação à manifestação dele naquele plano denso ali, porque mesmo que era uma colônia onde estava acontecendo um treinamento no astral para esse espírito e para a envergadura dele, descer até ali seria penoso. Ele faria um esforço para chegar àquela colônia e isso implicaria um preparo até para recebê-lo naquela circunstância. Quando surge um homem semelhante a algum outro que estivesse ali naquela plateia, de baixa estatura, que se miscue ali no meio dos circunstantes e fica desapercebido que esse benfeitor havia chegado, porque ele se esconde numa forma simples, símile a quem estava ali com ele, e para além disso, numa forma ainda mais apagada do que quem estivesse ali. Daí que não se aperceberam que o benfeitor tinha chegado ali. E quando foi comentado a não presença dele até aquele momento, o instrutor fez a aclaração de que ele já estava ali e com o questionamento indicou quem era aquele benfeitor e despertou uma surpresa geral naqueles que estavam ali presentes, que se decepcionaram com aquela figura franzinza, baixo, modesto e apagado daquele homem que apareceu ali para fazer a explanação. E foi quando deu o arranque inicial do momento que aconteceria ali. Ele fez colocações de alto teor
ao longo do qual caíram gotícula de orvalho que se desmanchava num energético perfumoso, reconstituinte naqueles que estavam ali. Terminou com uma prece de agradecimento e, no subsequente, foi se afastando para despedir. Quando os que estavam ali começaram uma aplaudição a ele, ele não permitiu que fosse continuado, e ele mesmo é que aplaudiu aqueles que estavam ali, enquanto foi afastando de costas, sem virar de costas para eles. Ele foi afastando de ré até desaparecer de diante deles. Isso mostra a simplicidade, a essência de um espírito nobre. Porque nós temos um estandarte de nos colocarmos diante do outro com cautela para não estarmos acima, mas também nem abaixo. E para ficar numa interação que seja de igual para igual. De tal sorte que possa existir uma troca de ideia, uma conversa, um enriquecimento mútuo, de não deixar o outro sair da minha presença sem que ele leve algo de bom daquele momento. Mas quando existe uma revelação elevada diante de nós, ela vem se colocar abaixo e se apagar. E é curioso, porque isso, inclusive, é um meio facilitador para o trabalho das grandes missões, cujo autor pede um corpo apagado para que seja mais tranquilo escapar a volúpia das paixões que pulula por aqui, do eu inflado, em desalinho, na vibração subversiva que isso emite, e para viabilizar o trabalho em mente. André Luiz vai dizer no livro Desobsessão que é preciso que eu combata veementemente o confete, o elogio sobre a minha pessoa. Eu saberei ser grata àquele que me estimula a continuar, me emula no caminho que eu estou fazendo, algum reconhecimento que chegue. Mas mesmo assim, aquele que fica me aplaudindo, mesmo se eu estivesse fazendo o contrário, tudo errado, faria isso da mesma forma. E numa realidade de sombra igual a nossa aqui, aquilo que é deserção, queda, arregimenta aplausos, fere, enquanto que a virtude, a elevação, ela conta com um retorno pífio em comparação com o mundo. Mas mesmo quando isso aconteça,
na minha prática e conduta, eu preciso combater esse elogio farto. Porque ele, de alguma forma, pode me anestesiar, e vai fazer isso, caso eu permita, e me deslocar do objetivo para o qual me proponho. Daí, na obra do bem, é melhor não ficar vendo o resultado que eu estou fazendo, para não correr esse risco de me paralisar e anestesiar, mas em sementar e seguir, servir e passar. E esse benfeitor mostra isso quando, ao se colocar no meio daquelas pessoas, vai escolher uma aparência humilde, em desvantagem na visão do mundo em relação aos que estavam ali, apagado, e que quando ele faz a ventilação do assunto e que é instrumento para que a bênção alcance quem está ali e vai receber o aplauso, ele interrompe, combate aquele confete, e ele mesmo distribui agradecimento e elogia quem estava ali para se retirar, com o cuidado, a delicadeza de não ficar de costas para quem estava ali, para permanecer olhando para cada um até ser levado pela nave que o trouxera, considerando que veio em alguma locomoção, porque um espírito de escola, ele chega por ele mesmo e faz acontecer o que precisa e se retira. Por isso que, quando nós falamos de essa humildade que o Cristo vem nos deixar, de alguma forma ela vai dizer da cultivo que precisa acontecer no meu ímã para que eu possa dar passo concreto nessa direção. No livro supracitado, Humberto Campos ele vai dizer que, diante de tempestade horrenda que caiu sobre a árvore, opressão, dilaceração, ataque, ela, como fênix, ressurgia radiante e mais forte. Corisco e forte ventania chegava até ela, e ela, robusta, se fazia ver ressurgida, mais sublime, mais enraizada, firme. Ventania e tormenta furiosa alcançava, levando a ter folha, galho decepado, onde ela perdia partes do seu vigor, e a canícula, o tempo acabava que lhe flagelava com uma sede, uma privação, e recebia da enxurrada e de torrencial de detrito que recaía sobre ela. E ela,
surgia com uma folha mais seivosa, brilhosa, aparentemente invencível, inderrubável e inabalável. Foi quando alguns bichinhos imperceptíveis começaram a penetrar e passava despercebido para quem estivesse andando por ali. Era incolor, microscópico e inabordável para um viajor que desce com essa árvore, que não identificava e mapeava sua presença. Foi quando eles, em se multiplicando, ganhou o coração dessa árvore, invadiu raiz. E esse mesmo vegetal veio a secar e murchar. E isso vai mostrar que nos trabalhos de benemerência eu posso até estar infatigável na caridade, na resistência e força a um golpe alienígena, ter serenidade, fé, heroísmo, a contundente pedrada, estranha provação, em dardos sinistros que me alcancem, receber chegando até mim perseguição, menosprezo do coletivo, maldade, calúnia, fúria, e permanecer numa paciência inalterável, uma robustez, uma força moral indefinível, inabordável. Mas quando o verme, o micro-organismo imperceptível do ciúme, da suspeita, da incompreensão, da inveja, me visite, possa haver um desmantelamento, uma perturbação, um despreparo para lidar. Quando não reconheço, estou atenta para o fato de que o melindre, o disse não disse, a quinquilharia é um parasito que destrói as melhores organizações e construções do espírito imortal. E esse disse-me disse tolda o entendimento, a concórdia, o diálogo, e vem a solapar e apodrecer o ensementamento do trabalho nobre, do aperfeiçoamento, que está a pedir de mim uma adaptação, tanto no coletivo quanto individual, e um avanço na prática real do que o Cristo nos legou. Daí o antisséptico e o curativo da Boa Nova, ele vai fazer frente ao corrosivo e degradante bichinho do egoísmo, que é a porta por onde eu vou ser abalada no meu alicerce pelo que aconteça vindo de fora.
E conforme Jesus mesmo havia declarado, esse prelibado pela vitória sobre a sedução do interesse, do coração, de negar a mim mesmo, tomar minha cruz do dever que me compete e o seguir. E aqui vai dizer dessa suscetibilidade, dessa vulnerabilidade carunchosa, que passa pela minha arrogância, pelo egoísmo supracitado, e que me coloca na mira desse micróbio sinistro, sombrio, e me verga, me inviabiliza, me seca em possibilidade, em resposta e continuidade na proposta edificante. E isso mostra como nós precisamos ter cuidado com essa sensibilidade excessiva que nós trazemos. Visto que algo aparentemente sem importância pode ganhar um volume dentro de mim e perturbar a minha paz, a minha regimentação interna, o meu processo de melhoria. Visto que quando eu tenho uma tendência para viver uma afetação, uma exaltação emotiva que me põe sendo afligida por um mosquito, isso vai ganhando corpo dentro de mim e chega num momento que me esfarela e me demole. Tinha uma moça que estava comentando uma situação que ela vivia com alguém que estava ali para receber uma orientação dela, e que por não ter tido a postura de escuta que ela esperava, a contrafez, e ela se dizia fazendo papel de palhaça, de boba na situação, e estava desanimada, indisposta para auxiliar na situação que aquele indivíduo requeria dela. E numa situação como essa, pode ser que a questão pela questão é irrelevante, mas se isso se conecta com o meu melindre e a minha vaidade, isso pode ganhar um bumerangue, numa bola de neve, que chega um momento que se torna insustentável para o meu arcabouço de equilíbrio, de sanidade. Por isso que é preciso ter cuidado para que numa situação em que algo que vem de fora me contrafaça, eu, ao invés de dar munição para o meu capricho, a minha suscetibilidade, me fortalecer nas águas da caridade,
do perdão, do trabalho digno, porque isso vai fermentando e retemperando meus metais e me ajudar a adquirir uma nova lucidez e poder correr menos risco de desviar do essencial a que me propus. Porque igual no exemplo dessa árvore, ela havia vencido uma série de intempéries violentas e foi capaz de suplantar um elefante e sucumbiu para uma formiguinha. Mas devido a algo dentro de mim, que é um gatilho a me colocar numa conversa, num contato com aquilo que vai me fazer monoidear em torno disso. E essa é uma tática do espírito obsessor que vai tentar usar algo para o qual eu tenho a tendência para parar naquilo e me lamentar daquela situação, para criar uma monoação, uma monoideia, estatuir isso dentro de mim, para que eu fique dando volta em torno disso. Me acredite desventurada, em desprivilégio, a vítima, de maneira que eu seja ludibriada e gere uma revolta sistemática dentro de mim, que vai me fazer perder a visão do próximo passo. Porque daí, em aquilo sendo trazido à baila e gerando esse redemoinho energético dentro de mim, que eu fico e volto naquilo, numa retroalimentação, que é estimulado pelo obsessor, para que aquilo vá me comprometendo, e enquanto eu me permito redemoinhar naquilo, eu vou tendo uma energia degenerada, vai acontecendo de desvirtuar meu propósito, e com isso eu perco a hora bendita. Por isso que é preciso eu pagar o preço de acertar, visto que quando eu estou no caminho que eu me propus, que é como Jesus nos aclara, de negar-me mesmo, tomar minha cruz e segui-lo, eu vou nutrir dentro de mim os metais da humildade, da resiliência, da renúncia, que vai me levar a tomar decisões diferentes, porque eu estou envergada num além, que me convida a desmaterializar, essencializar. E isso vai me pedir um preço que eu preciso pagar e abraçar, topar isso, para que eu possa dar esse segmento e me tornando menos suscetível, menos vulnerável àquilo que tente me desviar desse caminho.